Boa noite a todos. Muito obrigado por estar conosco hoje. Hoje é dia 24 de novembro de 2022. E o estudo de hoje vai tratar sobre o capítulo 14º, que se intitula O Yoga da Distinção entre as Três Qualidades, ou Gunatraya Vibraha Yoga. Então, eu passo a palavra para o Rubens para que possa prosseguir nos estudos de hoje. Muito obrigado, Rubens, e muito obrigado a todos por mais esse encontro. Boa noite, Vanildo, boa noite a todos. Então, é com alegria que a gente se reúne aqui para mais essa noite de estudo sobre a Bhagavad Gita. Hoje, dia 24, como o Vanildo lembrou, nós vamos ver o capítulo 14, Gunatraya Vibhaga Yoga. Traya, quer dizer, três. Guna. Então, os três gunas, ou as três gunas. Em português, quando termina em A, é feminino. Mas no sânscrito, em geral, as palavras terminam em A, se A simples, são masculinas. Então, muita gente diz os gunas, mas também nós estamos habituados a seguir o português e dizer as gunas. Então, vibhaga, né? Quer dizer, a distinção desses três gunas, desse yoga. Então, é o yoga da divisão dos três gunas, se a gente pode chamar assim. Esse capítulo dá sequência ao tratamento do Sankhya do capítulo anterior. Então, Krishna acabou de explicar para a gente no capítulo 13 a diferença entre Purusha e Prakriti. E já deu uma primeira mapeada nesses três gunas, nessas três tendências, ou nessas três qualidades. A gente chama de Sattva, ou Sattva, às vezes a gente diz, porque esse som de V é como se fosse uma semivogal, né? Então é um som entre o U e o V, que a gente não tem no português. Então, Sattva, Rajas e Tamas. Todos os fenômenos materiais e todos os seres humanos, se diz no Sankhya, que são uma combinação desses três gunas, em proporções variadas e em constante mudança. São esses gunas que nos afetam, que afetam a alma e evolução. Afetam o Diva, mas não ao Atma. O que é que são os gunas, né? Quando a gente pensa na trindade do espírito, da matéria e da energia, é como se, por influência da atuação do espírito da matéria, ele desse à matéria essas três qualidades, essas três tendências. E às vezes predomina uma, às vezes predomina outra, mas elas estão sempre presentes. Então é como se elas representassem a informação que vai contida na matéria para que ela se diferencie. Então é como se a energia que constitui a matéria ela tivesse esse componente informacional, que é o que a gente vai ver agora. Então, no último encontro, capítulo 13, né? Kshetragna, Vibhaga Yoga, nós vimos a distinção entre o campo e o conhecedor do campo, entre a matéria e o espírito. E esse capítulo 13 explicou a diferença para nós entre o Ahankara, que é o ego, e o Atma, que é o self,
Ou seja, entre a consciência individual, essa consciência de eu e meu, que vem do ego, e a consciência universal. Então, o capítulo explica essa diferença entre o que é o campo. O campo é o mundo material. E quem é que conhece o campo? É o ser, é o eu, né? Então, é essa relação entre Prakriti e Purush, que é o que nós vimos que era tratado no Sankhya, e que a Bhagavad Gita faz uso dessa filosofia do Sankhya. Agora, nesse capítulo, então, o que nós vamos ver é como os três gunas da Prakriti, eles modulam, por intermédio do Jiva, a interação do espírito puro, ou seja, do Atma, com o ser material, ou seja, o Ahankara. O predomínio de Sattva, indica os estágios finais do processo de identificação do espírito e do ego, quando a gente está unificando, né? Nós estamos alcançando a unidade. O predomínio de Tamas mostra o estágio inicial desse processo, ou seja, o estágio de completa não identificação com o espírito, é o total afastamento do espírito. E quando predomina Rajas, é que a gente está com esse processo em marcha. A gente está caminhando de Tamas para Sattva, né? Então, é o processo evolutivo que está se dando. Então, Sattva representa, se a gente fosse resumir, processo de espiritualização da matéria. E isso vem simbolizado no sentimento de unidade que a gente começa a nutrir. Tamas se define exatamente pela ausência desse sentimento de unidade. E Rajas é a manifestação desse movimento contraditório entre esses dois polos, de Sattva e Tamas, né? E nós já vimos que Tamas representa, em linhas gerais, a inércia, a densidade, o peso, né? Rajas é aquela qualidade energética explosiva, das paixões, e Sattva é quando eu ponho harmonia e ritmo nessa ordem de Raja e Tamas. Ou seja, a gente pode dizer que Sattva reflete o que é o espírito, as qualidades do espírito, do Atma. Tamas é o que reflete o Ahankara, o egoísmo. E Rajas é onde se encontra a maioria dos divas, das almas. Então, entre esses dois polos, buscando alcançar a realização, o estado de Atma. Alcançar primeiro o estágio de Sattva, para depois se emancipar também de Sattva, transcender também Sattva, uma vez que essas três qualidades são qualidades associadas à matéria, né? Aquilo que, quando a gente quer a realização do espírito, a gente tende a transcender. Só como curiosidade, eu queria mencionar aqui que eu escrevi um pequeno artigo sobre esses gunas, sobre como eles operam em nós. É um artigo um pouco autobiográfico, né? Que ele consta do livro blog, que está intitulado Sorriso Interior, a Bhagavad Gita e os Germes da Transcendência. Esse artigo reproduz algumas reflexões que constam da minha primeira experiência literária. Foi um livrinho que eu escrevi em 1998, chamado Síndrome do Pânico, Aprendendo com a Pedagogia da Dor. Então, ali já no livrinho, já fazia uma aproximação dessa interpretação da Gita com aquilo que no Ocidente a gente entende como as categorias freudianas, né? Freud tem uma famosa metáfora do iceberg, né?
que é para diferenciar os processos conscientes dos processos inconscientes. Ou seja, é como se a humanidade no Ocidente tivesse consciência só da ponta do iceberg, né? Sem levar em conta tudo aquilo que está para baixo da linha do oceano, que representaria os processos inconscientes, né? Então, o meu argumento, já ali no livrinho, é que essa metáfora freudiana, desde sempre, é conhecida no sentido próximo, né, do Sankhya, que é um modo que a gente poderia entender que seria de diferenciar manas, que eu gosto de entender como a mente emocional e a faculdade da razão, onde se processam os pensamentos, de Buddhi, que eu gosto de entender como uma faculdade intuitiva, de onde se reflete, de onde surge o amor, a compaixão e todos os sentimentos superiores que podem alcançar e iluminar depois a mente, a razão, né? Então, é como se eu entendesse que essa proposta freudiana, né, que eles vão dizer que lança a pós-modernidade, porque é uma espécie de superação do racionalismo que vigia o período anterior, né? Para mim, isso, de alguma maneira, já estava dado lá na Índia, em especial nessa leitura feita sobre o Sankhya, com o olhar da Bhagavad Gita, especificamente esse Sankhya, que é o que interessa para a gente aqui, né? Então, no livrinho, eu tinha argumentado que a Gita apresenta essa teoria psicológica que pode ser aproximada com a teoria dos três eus, do esquema freudiano. Ou seja, aquilo que o Freud chama de id, o princípio do prazer, é próximo, não vou dizer que é exatamente igual, mas é próximo daquilo que a Bhagavad Gita descreve como um arranca. O superego seria próximo daquilo que a gente entende como o Atma, o princípio de realidade. E a interação entre o id e o superego é que estabelece o ego, né? Ou seja, aquilo que o termo mais próximo da Bhagavad Gita seria o jiva. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que para falar que eu falei tudo isso porque eu queria dizer que lá no livrinho eu tinha proposto uma leitura, um entendimento dos três gunas associado à nossa psique em termos de restabelecimento da saúde, da harmonia do corpo. Obviamente, isso seria um processo, então, da gente sair dos estágios de tamas e rajas e a gente se aproximando do estado de sattva, né? E por quê? Porque tamas e rajas são as duas categorias da linguagem atual, a gente chamaria de entrópicas, ou seja, elas contribuem para a desordem da mente e de todas as coisas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a perversão e a ignorância são engendradas por tamas, né? Que é esse poder que faz com que a gente se deixe iludir e fascinar. Ou seja, tamas predomina na composição dos três gunas que constituem idiosincraticamente cada indivíduo. Tamas predomina quando esse indivíduo percebe o mundo como se fosse alguma coisa sem nenhuma causa
e sem nenhum significado e sem nenhuma relação com o sagrado. Então, essa pessoa de natureza tamásica, para ela, todas as aspirações e ideais superiores do espírito são vistos como tolices, como coisas vãs, como coisas inferiores, né? Que esses seres mais densos, mais grosseiros, não se interessam por isso. Agora, em Irádia, já começa um movimento, porque pela a própria paixão, que é da natureza de Irádia, né, vai fazendo com que você avance por esse processo. Então, quando predomina Rajas, né, ou seja, o sujeito rajásico, ele já começa a olhar para o mundo, mas ele vê em todos os seres só esse aspecto de multiplicidade. Ele não tem ainda compreensão daquilo, por exemplo, que é o que constitui o nosso dever, aquilo que deve e o que não deve ser feito. Né? Quando o Rajas predomina não como em tamas, né, que são as paixões pervertidas, mas em Rajas, pelo menos as paixões lícitas. Você vira uma espécie de um escravo dessas paixões, você é movido para satisfazer essas paixões sem nenhum tipo de ideal ou de anseio superior. E no estágio de Sattva é diferente, né? Porque Sattva está identificado com o conhecimento. E o conhecimento é aquilo que dá poder e tonifica a faculdade cognitiva, que é oriunda de Sattva. Sattva está aliado, associado a isso. Então, é aqui que eu saio do estágio entrópico e inicio o processo sintrópico, rítmico e harmonioso. Lembrando, né, para quem não se lembra dos conceitos da termodinâmica, que entropia é a medida de desordem do universo. Então, todo o universo material ele é entrópico, ele caminha para a desordem. Por oposição, o espírito é sintrópico, ele caminha para a ordem. Dando um exemplo prático para isso ficar claro, né? Se você comprar lá no parque uma bexiga de gás, levar para a tua casa e abrir essa bexiga, o gás rapidamente vai se espalhar por toda a sala, por todo o ambiente, né? Ou seja, ele tende para aquele espalhamento. Esse é um movimento natural de aumentar a entropia, de aumentar a desordem, de se espalhar. Você sempre que você tiver uma bexiga e abrir, você vai presenciar esse fenômeno, que é o gás saindo e buscando ficar todo misturado e bagunçado com as outras partículas do oxigênio, do ar. Você nunca vai testemunhar o fenômeno de você abrir uma bexiga e perceber todo o gás se separando do oxigênio, entrando nessa bexiga e ela enchendo sozinha. Isso é um movimento que vai contra a entropia. É totalmente antinatural e contrário ao entendimento de todos os fenômenos materiais. Curiosamente, é assim que funciona a alma, é assim que funciona o espírito, é assim que funciona o conhecimento, regulando as nossas categorias, organizando o nosso pensamento, fazendo que tudo onde o espírito interfere, tudo caminha para a regeneração, tudo caminha para a ordem, tudo funciona segundo as leis do amor, que harmonizam e que, portanto, tem essa característica que a gente está chamando aqui de sintrópica, que é a marca característica do espírito, está associado a esse guna sattva. Né? Então, como é que a gente desenvolve sattva? A gente sabe disso bem pelo cultivo da meditação e do Shuddha Yoga, esse yoga revelado na Bhagavad Gita, porque ele nos leva a compreender e nos leva a agir
no mundo em conformidade com esse entendimento dessa unidade sintrópica, ou seja, com a ideia do Bhavana, essa unidade sintrópica que é subjacente a todo o cosmos, a todo o mundo da multiplicidade que é entrópico por natureza. Então, esse capítulo 14, ele é interessante porque agora ele vai começar a mostrar, depois que eu separei o que é espírito e o que é a matéria, né? Ele vai começar a mostrar o que é que caracteriza a matéria, como nós vimos, que é o capítulo 14, depois o que é que caracteriza o espírito, e aí ele vai avançando para o final da Gita, no capítulo 16, separando as naturezas demoníaca e divina, no 17, falando sobre exatamente essas três naturezas, que são os três tipos de Sharadá, na verdade, que se manifestam como esses três gunas e mostram esse processo de tamas para o Atma, né? Que revelam o Ahankara, o Diva e o Atma. Então, isso está associado com os três tipos de Sharadá. A Sharadá tamásica, a rajásica e a sátrica, que é o que vai caracterizar o capítulo 17, e o 18, como é que a gente chega à realização nesse sentido novo proposto por Krishna na Bhagavad Gita, e não simplesmente no sentido védico ou upanishádico, né? E tinha aquele entendimento de uma visão dicotômica entre a via da ação e a via da não ação, que é a via do conhecimento. Porque lá no período védico você propunha renúncia à ação. E aqui na Gita você vai renunciar não à ação ela mesma, mas ao fruto da ação. Porque quem você vai silenciar é o teu ego. Mas você, como um todo, você vai se tornar um instrumento da divindade e vai agir no mundo sem se furtar ao teu dever de ser esse instrumento. E essa ação não vai ser entendida como no período védico como algo que te impede o progresso espiritual, pelo contrário, vai ser aquilo que promove o avanço espiritual. Então, uma compreensão bastante distinta das escolas, assim, as várias modalidades de Vedanta e tudo mais. Então, o capítulo 14 é curto, não é muito difícil. Eu acho que a gente consegue rapidamente esgotar e até abrir uma rápida discussão, se for o caso, sobre o que vem aí, né? Então, até aqui alguma colocação, alguma coisa assim? Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Capítulo 14, lembrando como a gente sempre faz, né? Estou lendo esse texto do Fahrenstein. O yoga da distinção entre as três qualidades. Disse o Senhor bendito: proclamarei mais uma vez o conhecimento sem par, o melhor dos conhecimentos, por meio do qual todos os sábios alcançaram a mais excelsa perfeição. 14.2. Tendo recorrido a esse conhecimento e alcançado, ele diz aqui, identidade, né, comigo. Eu prefiro, tendo alcançado esse conhecimento e participando da minha natureza, eles não nascem de novo, nem sequer no momento de uma nova criação, nem tampouco temem a dissolução do cosmos. Ou seja, não só esse ser não renasce,
como ele não fica sujeito nos novos processos de criação cósmica, né? Quando o universo entra em expansão e depois ele entra no movimento lá de respiração brâmica, ele se expande e se recolhe, né? Quando todos os novos seres são criados, uma vez que você passou por esse processo, você não repete isso eternamente, que é um entendimento assim, que eu acho que o Nietzsche acabou aprendendo de um colega dele, que era um sanskritista, eu esqueço o nome dele agora, e de quem assim ele aprendeu um pouquinho sobre as coisas da Índia, mas assim como quem ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Então o Nietzsche vai fazer uma teoria, chama teoria do eterno retorno, que é esse processo de eterna repetição, né? Que tem um pouco assim de lembrança desses processos da Índia, mas a gente percebe que é uma coisa não com esse sentido que está sendo dado na Gita. Muito pelo contrário. Na ideia de Nietzsche, a coisa perde o sentido porque é uma repetição. Você sempre vai repetir isso. Eu não conheço muito de Nietzsche, não tenho interesse, mas eu sei assim que ele recebeu essa influência. Eu esqueci o nome do sânscritista. Está presente uma série de conceitos de Nietzsche, em especial nessa ideia do eterno retorno. Né? 14.3. O grande fundamento universal, né, que é a forma cósmica de Brahman, associada com a Prakriti, ou que eles chamam também de Pradana, que é o alicerce do cosmos, né? Esse grande fundamento universal é o meu ventre. Nele eu planto o feto. Deste vem o nascimento de todos os seres, ó descendente de Bharata. Qualquer que sejam as formas que nascem em qualquer ventre, aquele desútero, né? Ó filho de Kunti, o grande fundamento universal é o útero dessas formas e eu sou o pai que fornece a semente. Para mim, esse verso é maravilhoso, porque ele mostra que o nosso próprio processo, já aqui nesse mundo, já é um processo divino, sagrado, e que, na verdade, nós aqui não nos damos conta disso, porque a nossa visão está nublada, né? Pelos véus de Maya. Mas o nosso próprio nascimento já é um nascimento divino aqui nesse processo, coordenado aqui desde esse fundamento universal, né? Que é quem, na verdade, fornece a semente que é implantada na matéria. Então, 14.5. Sattva, Rajas e Tamas. Aqui ele usa no feminino, para respeitar o português. As três qualidades primárias, nascidas, ele diz no cosmos, eu vou manter da Prakriti. As três qualidades primárias, nascidas da Prakriti, agrilhou ao corpo a imutável essência incorporada. Quer dizer, você tem o corpo, que é Deha, e você tem a essência incorporada, que é Dehin. Né? Então, por isso que ele põe entre parênteses aqui Dehin. Ó Arjuna dos braços fortes. Dentre elas, Sattva, por ser imaculada, é luminosa e sem mal. Agora, olha que interessante, a gente tem uma consciência muito clara disso na nossa escola.
Ela agrilhou-a, porém, pelo apego sutil à alegria e pelo apego ao conhecimento, ou anagna, anaga. Estejas ciente de que Rajas tem a natureza da paixão, sendo produzida pela sede e pelo apego. Quer dizer, essa sede, na nota de rodapé, ele explica, né? Está associado à sede pelos prazeres sensociais, né? Pelo desejo, ou seja, associada com kama, que é a palavra que traduz desejo. Ela grilhou a ciência incorporada, ou seja, o Derrim, ao filho de Kunti, pelo apego à ação. Você vê, não agrilhou o espírito, não agrilhou o Purusha, não agrilhou o Atma. Esse é sempre livre, eternamente. Mas agrilhou ao Diva, né? Que é o que está presente como essa essência incorporada, que ele está chamando aqui de Derrim. 14:8. Mas esteja ciente de que Tamas nasce da ignorância espiritual, enganando todas as essências incorporadas. Ela agrilhou o descendente de Bharata pela desatenção, pela indolência e pelo sono. 14:9. Sattva prende a pessoa à alegria, Rajas à ação, mas Tamas, velando o conhecimento, ou seja, ocultando o conhecimento, né? Prende à desatenção, ó descendente de Bharata. Então, quando Rajas e Tamas são sobrepujadas por Sattva, eu vou inverter a ordem, né? Quando Sattva predomina, Rajas e Tamas são sobrepujadas. É isso que ele quer dizer, né? Quando Sattva se torna forte, Rajas e Tamas são sobrepujadas. Ó descendente de Bharata. Assim também ocorre com Rajas, quando Sattva e Tamas são sobrepujadas. Ou seja, quando Rajas é que predomina. Bem como com Tamas, quando Sattva e Rajas predominam. Existe um desenho assim que aparece nessas representações. Se puser no Google e ver para as imagens, né, dos três gunas, é uma coisa entrelaçada, onde as três aparecem entrelaçadas, mostrando que é impossível você ter uma componente só. Você tem as três em cada átomo com uma proporção diferente. Em cada núcleo do nosso ser, isso está arranjado em uma proporção diferente. Isso se manifesta na nossa psique, dependendo das nossas atividades, numa proporção diferente, mas nunca isoladamente. Sempre é uma das três que é como se aquela matéria irradiasse ou mais de sato, ou mais de raja, ou mais de tamo, né? Como se fosse a energia que estivesse emanando dali, que no capítulo 17 a gente vai chamar, que é aquilo que nos constitui, que é a Sharada, tamásica, rajásica e sátvica, de acordo com essa nossa natureza, obviamente, que é tamásica, rajásica e sátvica. Por isso que o nosso ideal é atingir o estado sáttvico, desenvolver a Shraddha sáttvica, que é o que nos conecta com o amor e que nos liberta com o amor, com a confiança, com a verdade, né? Com a certeza interior, com a convicção, que é isso que nos emancipa do ciclo reencarnatório. Então, isso é o que constitui o nosso ser individual, essa consciência individual que é material.
né? A consciência tem esse lado, quando ele se define como indivíduo, é porque ele está delimitado pela matéria, pelos três gunas. Não é espírito puro, não é o Atman, né? Então, o 11. Quando a luminosidade, que é conhecimento, eu vou mudar um pouquinho, acho que fica mais claro. Quando a luz do conhecimento, então, quando a luz do conhecimento surge em todos os portões desse corpo, o yogin deve saber que sattva aumentou. Que é o que o capítulo 17 vai tratar. Como é que eu alcanço a Sharadha Sáttvica, né? Então está aqui, ó, né? Quando essa luz do conhecimento, né, que é Brahma Vidya, né, claro, né? Conhecimento de Brahman, conhecimento superior, né? Esse que vai me dar maestria sobre todas as ações, que vai me levar à meditação na ação, né? Quando essa luz que esclarece é a luz do caminho, né? Quando ela se manifesta, é porque Sattva está aumentando. Luz no caminho, lembrando o livrinho da Mabel Collins, né? Luz no caminho. Então, 14 e 12. A cobiça, a atividade, o empreendimento de ações egoístas, a inquietude e o desejo, estes nascem de rádias. Quando ela que aumenta, ela que se manifesta, né? Então aí o ser vai ser rajásico, né? Ele vai ser caracterizado pela Sharadha rajásica também. E a ausência dessa luz do espírito, né? A ausência dessa luminosidade, vai dizer o 14, 13. E a inatividade, bem como a desatenção e também o engano, estas nascem de tamas. Quando ela aumenta, essas nascem de tamas. Quando ela aumenta, o kurunandana, né? Então, essa inatividade aqui é associada com a preguiça, a indolência, a falta de capacidade e de força para empreender, né, a ação necessária. É o que o Krishna cobra de Arjuna, para ele não ceder a essas forças. Né? 15. Se aquele que traja o corpo encontra a dissolução, ou seja, a morte, quando Rajas predomina, ele nasce entre os apegados à ação. Do mesmo modo, se aquele que traja o corpo se dissolve, ou seja, morre, quando Tamas prevalece, ele nasce em úteros iludidos. Ou seja, está dizendo exatamente isso, né? De acordo com aquela minha natureza, eu estou determinando o meu próximo nascimento. Né? O fruto da ação bem feita, diz o 16, segundo dizem, é imaculado e tem a natureza de sátua. Olha que interessante. O fruto da ação bem feita é imaculado e tem a natureza de sátua. Mas o fruto de Rajas é o sofrimento e o fruto de Tamas é a ignorância. De sátua nasce o conhecimento, de Rajas a cobiça, ao passo que a desatenção, o engano e também a ignorância nascem de Tamas. 18. Os que repousam em sátua ascendem. Esse é o caminho. Nosso processo todo é buscar a sátua. Né? Esse é o caminho ascensional. Então, diz o 18, os que repousam em sátua ascendem. Os rajásicos permanecem no ciclo de samsara, permanecem no meio. E os tamásicos, estabelecidos no modo mais baixo das qualidades primárias, eles caem. 19.
Quando o vidente, ou seja, o aspecto da mente que é a testemunha de todas as coisas, vê que não há nenhum outro agente senão as qualidades primárias, ou seja, os gunas, os três gunas, as qualidades primárias são os gunas. E quando toma ciência daquilo que está além das qualidades primárias, ele alcança o meu estado de ser. Ou seja, esse é o argumento do Sankhya. Verso 20. Transcendendo, olha que interessante, transcendendo essas três qualidades que produzem o corpo, a essência incorporada, que é Derrim, ou seja, o Jiva, né? Quando ele transcende, ele se torna Jivatma, né? Jivatman, né? Então, olha só, como é que eu transcendo as três qualidades? Cultivando a qualidade sáttvica. Eu caminho para a transcendência cultivando a qualidade sáttvica, né? Então, transcendendo essas três qualidades que produzem no corpo a essência incorporada, livre do nascimento, da morte, da velhice e do sofrimento, adquire a imortalidade. Ou seja, eu avanço do estágio de Jiva para o estágio de Jivatma, né? Aí diz Arjuna, no verso 21, ele pergunta, na verdade, né? Mediante quais sinais deve ser reconhecido aquele que transcende essas qualidades primárias? Qual é a sua conduta? Como ele passa além das três qualidades primárias? Então, como é que eu transcendo os três gunas? Ele vai dizer aqui claramente, né? Disse o Senhor bendito: a iluminação, a atividade e a ilusão, quando elas surgem, ele não as odeia. Quando cessam, não as deseja, ó filho de Pandu. Aquele que se senta como uma pessoa, ele diz aqui indiferente, mas é no sentido de não se afetar, né, de equanimidade. Aquele que se senta como uma pessoa indiferente não é perturbado pelas qualidades primárias, pelos três gunas. As qualidades primárias giram por impulso próprio. Assim pensa aquele que se mantém à parte e não se move. Ele é o mesmo no prazer e na dor, autossuficiente, o mesmo em relação a um torrão de terra, a uma pedra, a um objeto de ouro, igual diante das coisas queridas e desagradáveis, firme, igual diante do louvor e da censura, a ele dirigido. Ou seja, ele tem essa qualidade que é swasta, que a gente diz em sânscrito, né? Essa qualidade de equanimidade e de autossuficiência, né? 25. Igual na honra e na desonra, igual diante dos amigos ou inimigos, renunciando a todos os empreendimentos, de um tal homem se diz que transcendeu as qualidades primárias. Ou seja, ele se tornou. O que é transcender as qualidades, né? No sânscrito? A gente sabe, a gente ouve sempre essa expressão. É um termo técnico da Bhagavad Gita, né? Guna Tita. Guna Tita. Ou seja, aquele que transcendeu as qualidades primárias. Ele se tornou um Guna Tita. Agora, esse nível de transcendência é como a gente sempre diz, né? Essa transcendência se dá em estágios, né? De acordo com Brahma Samípia. É uma coisa que você vai. E quanto mais você supera, mais resta por ser superado, né? Porque onde existir qualquer resquício
do elemento material, ali existe a atuação dessas qualidades primárias. Elas vão tendo uma influência cada vez menor ou mais sutil em mim, eu vou superando cada vez mais, né? De tal modo que eu posso dizer que eu transcendi. Mas essa transcendência não chega a ser 100%, segundo eu compreendo, porque o processo de evolução é infinito, né? Você vai se tornar até uma divindade planetária, do sistema solar, das galáxias, mas ainda existe evolução. Então, o processo final de transcendência está sempre em curso nesse sentido. Segundo eu entendo. Eu sei que é polêmico essa afirmação. Então, 26. E aquele que serve a mim, aquele diz, com o infalível yoga da devoção, eu acho perigosa essa tradução, porque dá a impressão, pode dar a falsa impressão, que ele está privilegiando o Bhakti Yoga em relação às outras formas de yoga. E eu prefiro dizer que o verso diz isso. E aquele que serve a mim com a infalível devoção iógica, né? A devoção é uma qualidade de todos os yogis, né? Então, com a infalível devoção iógica, tendo transcendido essas qualidades primárias, está apto a se tornar o fundamento universal. Ou seja, ele mesmo caminha, né, para essa aproximação de Brahman. Como ele diz no último verso, pois eu próprio sou o alicerce do fundamento universal, do imortal e do imutável, da lei eterna e da alegria singular. Terminei, Vanildo. Hoje foi mais curto, de fato, o capítulo mais curto. Obrigado, Rubens. Obrigado. Rubens, assim, eu já vou passar a palavra para todo mundo, né, que se eu esquecer isso aqui, depois complica para mim. O que dá para entender aqui, Rubens, para mim, na minha compreensão, é que nós somos formados dessas três gunas, é isso? Perfeito? Então, acho que O o Jiva, primeiro... a alma, Ah, não o Atma, né? sim, A alma, o Jiva. tá. Isso Então, porque está presente no arranca, né? Ou beleza. seja, na nossa estrutura material, que o Jiva está sujeito a ela, né? Então, acho que a primeira coisa é saber disso, né? Que nós somos essas três coisas. Porque quando você tem consciência disso, a coisa começa você começa a enfrentar a escuridão que tem dentro da gente. O ser de carne é isso. Vamos É dizer. isso, é isso. Mas, assim, tem duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, é ter essa consciência mesmo. Olha, eu sou formado com isso, de tamas, que é essa indolência, dessa coisa rajásia, que é essa ação, às vezes, apaixonada, e dessa calmaria. Isso, então, assim, você tomando conhecimento disso, você percebe que aonde é a fonte, essa que é a pergunta, onde é a fonte que me faz caminhar em direção à luz, em direção a essa transcendência? Porque ela falou das qualidades em si, mas aonde que eu vou buscar isso para superar isso? Ele diz, né? Cultivando o sattva. Porque a fonte, tudo vem do Atma. Ele diz, eu sou o fundamento de tudo. Eu sou aquilo que, por onde, eu sou a semente que fertiliza todos os úteros, né? Então, a fonte é o Atma, não tem dúvida. E você cultiva o Atma buscando inicialmente a condição sátvica, para depois transcender sáttva. Né? Tá, mas isso sou eu que vou fazer esse movimento ou é o Criador que vai fazer esse movimento para mim?
Isso é bonito, né? Porque se você realiza sannyasa e entrega e age como instrumento de Deus, ou seja, se você realiza a unificação dos dois pássaros, se você pode dizer eu sou tu, ou se você pode dizer eu e Brahman somos um. Se você age como instrumento da divindade, você pode dizer que a divindade está agindo por teu intermédio, claro. Mas o movimento, a disposição de entrega tem que ser sua. Eu Não é fico uma, me não é uma coisa obrigatória, né? Você tem a liberdade de querer se aproximar desse processo a hora que você quiser ou de se afastar. Mas agora, se você se aproximar, até onde eu entendo, é verdade, essas coisas vão ficando cada vez mais confusas, porque você vai se identificando com o coração, você vai se tornando mais Deus. Nós já somos, em grande parte, né? Mas a gente vai se tornando mais nesse sentido da Gita, de Brahma Samipya, de aproximação, de se tornar igual que a Mabel Collins diz também, né? Entrarás no seio da luz, mas jamais tocarás a chama. Mas a gente já está no seio da luz, então a gente já é a expressão dessa luz. A gente já é uma espécie de luz, ou seja, de alguém que está em comunhão com a divindade. Ou seja, pode chegar desse estágio. Né? Mas quanto mais a gente caminha, mais falta para caminhar. Né? Porque é claro que Brahman é transcendente. E o transcendente é transcendente, até onde eu entendo. é, uma outra coisa. Assim, eu queria entender, porque, veja bem, por onde eu começo, entendeu? Assim, por onde eu começo para chegar nisso? Assim, e não sou eu, como qualquer ser humano, né? Necessariamente, uma população de agora 8 bilhões de pessoas, semana retrasada, eles colocaram que somos 8 bilhões agora, né? Como é que essas pessoas vão poder transcender? Então, Vanildo, por onde começa é o tema da Gita. Agora, isso dá em vários níveis. Krishna está falando para um discípulo muito especial, que é Arjuna. Então, ele está ensinando a Arjuna a cultivar essa espiritualidade pura, que transcende, inclusive, a esfera das religiões. Mas por onde cada um vai começar é de acordo com o degrau em que ele se encontra espiritualmente, de acordo com o seu nível espiritual. Você vai seguindo de acordo com as circunstâncias de tempo, lugar, da cultura onde você está inserido, mas tudo isso vai, na medida que você vai se aprofundando na tua própria tradição, na tua própria religião, você vai encontrando certos universais que são esses que o texto da Gita aponta, segundo essa leitura que ele está fazendo da Gita, que é o que ele define, né? Então, e que se resume no quê? A escuta do coração, já que é no coração que habita o Atma. Se eu aprendo a exercer essa escuta, é por aí que eu começo. Se eu ainda não estou preparado para isso, eu pelo menos observo esse coração manifestado nos grandes seres, que a gente vê como seres iluminados. Né? Aquelas pessoas têm tanta luz que perto delas a gente cai de joelhos, a gente sente devoção, mas você não está sentindo devoção pela personalidade. A pessoa até pensa que é por aquela personalidade, mas você está, na verdade, tendo devoção pela quantidade de Deus que vaza por aquela pessoa. Né? Então, na verdade, mesmo as pessoas mais simples, quando seguem um líder religioso qualquer, elas estão, de alguma maneira, seguindo aquela quantidade de Deus que vaza por aquele líder religioso. E que Então, tem reflexo nela, senão ela não perceberia, né? exatamente. Você só. Para a gente também é assim, né? A gente não consegue. Como é que você fala? Você não consegue identificar aquilo que você não tem em você mesmo. Você não começou a cultivar.
Você já tem, né, se você vai, quando você vive um pouquinho do que é a bondade, você começa a identificar uma pessoa boa, porque o critério, aquela categoria que te permite avaliar, já está um pouco desenvolvido em você. A partir daí você vai cultivando. Né? O senhor Buda vai falar desse cultivo da mente, né? Esse cultivo da mente, mas no sentido que os budistas meio que, em parte, alguns se perderam, porque virou uma coisa muito cerebral. O cultivo da mente para o senhor Buda é essa ligação de manas e Buda. É a mente no sentido desse lugar dos sentimentos superiores, aquilo que ilumina a razão, aquilo que traz a iluminação, que é a luz do espírito, que se manifesta no coração. Se eu ficar como alguns budistas, né, que cortam aqui do pescoço para baixo, se eu for metaforicamente falar do coração aqui, que eu corto isso, e fico só naquelas discussões filosóficas totalmente estéreis, né, procurando, como é que eles brincam com pelo em cabeça de ovo, né? Isso, aquilo não, ali não tem espírito, ali não tem. Aliás, o próprio Sr. Buda critica isso, né? Porque quando ele diz, você tem que ir à prática, não adianta ficar nessa discussão externa. E aí a metáfora que ele usa, o próprio Sr. Buda, hein? Embora os discípulos tivessem perdido isso um pouco. Você, quando toma uma flechada, você está morrendo, e ali, pela flechada, o que você precisa fazer é se tratar, é retirar a flecha e executar aquela terapêutica que leva à cura. Seria um absurdo você tomando a flecha. Não, antes de saber da flecha, eu quero saber. Antes de dar a flecha, eu quero saber qual é a natureza da flecha, por que, que a flecha está aqui, ou a flecha existe, ou a flecha não existe. Ou seja, toda essa loucura, todo esse delírio da, da filosofia vazia, de propósito, né? Não faz sentido para o senhor Buda. Ele fala, esquece, nada é melhor do que essa filosofia. Segue essa disciplina óctupla, basta você saber 4 coisas, né? Que tudo é sofrimento, esse sofrimento tem uma raiz, a raiz desse sofrimento é o desejo, eu posso cortar isso pela raiz, e para isso eu tenho essa disciplina óptica. Segue isso que você chega à realização. Esse é o caminho proposto pelo Sr. Buda, para responder a tua pergunta dentro da linha do Sr. Buda. Só que a disciplina óptica dele, de uma maneira disfarçada, é isso que a gente falou aqui, uma palavra. É escuta o teu coração, nesse sentido, escuta o Atma, cultiva o Atma, que é o Sr. Buda ia dizer, né? Aquelas formas de meditação, né, de bhavana, cultiva, né? Cultiva, só que ele não vai falar Atma, obviamente, porque para o budismo você nem discute isso, se existe ou não Atma. Você vai cultivar esse coração, essa doutrina do coração, né? Onde nasce a compaixão, né? E coisas assim. Isso a doutrina toda do Sr. Buda vai te encaminhar para isso, até onde eu posso falar que eu também não conheço muito. E nenhuma das linhas, nem Theravada, nem Mahayana, nem, sei lá, nas outras que aparecem lá no Tibete. Não sei nada disso. O que eu sei é que na Gita está dito claramente, né? Atma. Cultiva, escuta, aprende a dar voz, né? Aprende a fazer esse processo de unificação dos dois passos. Ok, só mais uma colocação, aí eu passo a palavra em definitivo, como diria.
Eu acho que o senhor Eurípides também tem muito a falar sobre isso. Sim, sim. É rapidinho, que é que é bem importante, eu acho. A sátiva, ela é imaculada, etc e tal, mas de algum modo, em algum momento, se você quiser ter essa transcendência, você também vai precisar se liberar dela, né? Isso que eu acho que é um ponto que a gente precisa enfatizar, né? Porque senão a gente faz, muitas pessoas ficam fazendo tudo para fazer as coisas sáticas e fica preso em sática. E na realidade, em algum momento, isso vai ter que também ficar em alguma questão para que Muita gente defende esse ponto de vista. Eu acho que tem verdade, tem fundamento. Eu nunca consegui me preocupar com isso, porque ainda nem cheguei lá, né? Então, eu sinceramente não me preocupo. O que eu sei é que é um processo natural. É óbvio, como sato é uma qualidade da matéria, né? Ela representa aquela qualidade do espírito na matéria, mas ainda está refletida na matéria, né? Então, se eu estou buscando essa diferenciação com a matéria, eu vou estar buscando essa espécie de transcendência. Agora, o que isso significa, ele apontou aqui. Eu tenho que alcançar essa condição de equanimidade. Agora, eu só alcanço isso, e esse é um grande equívoco que eu vejo as pessoas. Elas falam em transcender também a qualidade sátrica, mas sem ter a menor noção, geralmente são pessoas absolutamente tamásicas ou rajásicas, falando em transcender sátrico, que eles nem sabem o que é ainda. Eu encontrei pouquíssimas pessoas sátricas. São os santos. Então, esses é que poderiam falar do que é a transcendência de Sattva, né? Não pessoas comuns. Como é que uma pessoa comum, que não sabe nada, né? Um membro da instituição, ou um instrutor que seja, ainda são pessoas comuns, né? Em relação a essa dimensão do que verdadeiramente é Sattva. Às vezes eles acham que é e estão levando uma vida absolutamente ordinária e achando que estão vivendo já no nível Sattva. O nível Sattva é o nível de santidade. Então, o que é transcender a santidade? Eu nem me atrevo a pensar nisso ainda. Não consigo entender o que é isso. beleza, obrigado. Bom, agora, Augusto, ou Sori, ou quem mais gostaria de falar? Oi, boa noite. Eu gostei muito da parte que o Rubens falou sobre que o corpo segue, né, as leis da termodinâmica, ele é entrópico e o espírito é sintrópico. Eu nunca tinha ouvido isso, né? E é uma referência que eu vou guardar, que certamente eu não vou esquecer. Essas perguntas que você coloca, Vanildo, são muito difíceis, né? Assim, é uma pergunta que qualquer um de nós, inclusive quem responde, o próprio Rubens, tem, né, essas perguntas. Todo mundo tem ideia de como responder a elas, e vivenciar é super difícil. Então, acho que você externalizou dúvida de que todos nós temos, né? E essa coisa de se é você, se é a divindade que atua em você e tal, de novo, né, assim, se é livre-arbítrio, se a nossa história está escrita, né, são perguntas atemporais, né, e dá muito pano para manga, né. Eu acho assim, o fato da gente estar vivo é porque nós temos as três qualidades. A gente tem os três gunas, né? Isso para mim é meio óbvio, né? Então somos os três, somos uma combinação dos três. E como o Rubens falou, assim, ver uma pessoa sátrica, assim, eu devo ter visto uma ou duas, assim, que eu acho, né? Que a gente acha que é. E olha lá, né? Normalmente as pessoas que se acham sátricas são até curiosamente engraçadas, né? Que as pessoas
que fazem as memes, né, de quem tenta estudar sério yoga, né, com aquela história de gratiluz, não sei o que lá, né, fica toda essas são as que queimam o filme dessa busca do sattva, né. Não sou meio o protagonista da minha história não, né, tem coisas que estão muito além de mim, que fazem que eu more nessa casa, que eu esteja casado com essa mulher, o segundo casamento, e a filha assim, a enteada assado, não sei o que lá, né, e essas relações tal, né, e por que que o dinheiro entra, por que que o dinheiro sai, né, assim, você vai vendo que você não tem o controle da coisa, né, não tem o controle da coisa. E eu acho, assim, que esses caminhos é que vão mostrar desafios, né, e o que assusta é você encontrar com as suas limitações, com os seus preconceitos, né, com as suas maldades, com as suas quando você não é um bom pai, quando você não é um bom profissional, quando você não é um bom estudante e tal. E são as coisas que, se você começar a prestar atenção, são muitas, né. Então esse povo que se acha muito sátrico, assim, tem que tomar cuidado. E eu acho que esse exercício do yoga, né, da gente falar de Atman e Purusha, e pelo menos no Samkhya, assim, né, que você tenta discriminar entre o espírito e a matéria, o espírito ele serve como um fio terra, assim, né. Então aquela coisa, se chorei ou se sorri, o importante são as emoções que eu vivi, né, não se apegue se você gostou ou não gostou, né. Se você está numa escola, você gosta de português, não gosta de matemática, mas tem que estudar os 2. Você não vai comer só o que você gosta e deixar de a vida faz né, ela é uma mas tentar esse distanciamento, assim, né, esse, eh, que vai te trazer uma certa paz, uma certa neutralidade, e eu acho que é o distanciamento que te ajuda a enxergar o caminho, né, porque senão você está meio que misturado no caminho, né, quando você se distancia, você começa a olhar coisas por cima, e aí você começa a te olhar em terceira pessoa, como se você estivesse olhando uma outra pessoa, que no caso é você mesmo, né. Eu tive um professor de psicologia, não é que eu tive um professor de psicologia, quando eu fiz administração, ele deu aula de psicologia, e aí eu não sei por que perguntar para ele: "Professor, um psicólogo precisa de um outro psicólogo para se consultar?" Que eu achava na minha cabeça com 19 anos que um psicólogo, como ele estudou todos os problemas da psicologia, da psicanálise, ele não precisava de ninguém, né. A resposta que ele me deu foi o seguinte: "Não, você já viu um cardiologista se cortar e se operar?" E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, falei assim: "Não, realmente, todo mundo precisa de todo mundo, tal". Mas eu acho que talvez a primeira ou a segunda opinião pode ser a sua sim, quando você se olha em terceira pessoa, né. Um pouco da dissertação que eu vou apresentar tem essa questão de se olhar, né, até porque como fala em Purusha, em Prakriti, e aí eu vou ter que associar com uma outra teoria, tal, e eu falo em terapias onde eu tento exemplificar esse olhar da você como espírito se olhando como matéria, e até eu cito um livro do Rubens, que é a Pedagogia do Sofrimento, que fala, desse desse caminhar, né, do ambiente tamásico para um sátvico, né. Alguém mais deseja falar? Bom, esse definitivamente é um tema, embora seja curto, ele se estende, ele não é tão simples, né? Ele é simples, mas não é fácil, na verdade é essa. Então eu pediria ao senhor Eurípides, então, caso desejem falar alguma coisa, se o senhor possa acrescentar algo, senhor Eurípides, o senhor acrescente e faça um encerramento para a gente.
Ok, Milda. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu achei interessante esse capítulo, porque, na realidade, é um treinamento para todos nós. Sabemos que nós ainda estamos treinando para ser humano. Nós só perdemos o rabo. Então, de fato, é um exercício constantemente. O homem iluminado pela sabedoria sátua não despreza o mundo de rajas e tamas. Ele domina totalmente. Então, eu acho que esse é o exercício para todos nós. Sabemos que devemos ser sátuo em tudo. E aí, então, nós começamos por onde? É um treinamento. Não existe outro caminho. E aí nós vamos treinando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. E sabemos que esse treinamento, ele continua após a morte, que mesmo nos planos espirituais, essas três qualidades estão presentes. E aí nós vamos voltar de novo e recomeçar. Então veja que coisa maravilhosa esse treinamento de status neste mundo. Tanto vai nos favorecer uma vida saudável, que nós possamos ser úteis à humanidade, e como também nós vamos preparando para a nossa vida no plano espiritual. Eu acho isso fantástico. E realmente depende de nós, né? Porque não é fácil, nós sabemos que não é fácil. E quando nós deixamos este mundo, que nós possamos estar melhor do que quando nós viemos, porque é um progresso constante. Então, eu acho que esse é o desafio para todos nós. Treinar sato em tudo. E aí, nós sabemos que, além disso, um dia nós vamos transcender esse sattva. Mas isso, gente, é o caminho da santidade. E nós estamos longe ainda da santidade. Por isso que eu acho que esse capítulo nos convida a esse exercer da escuta do coração. Porque quando nós tomamos a consciência do ser divino que nós somos também, ouvindo o nosso Atman, com certeza nós vamos tirar nota 10 neste mundo. Eu desejo a todos nós que possamos nos esforçar nesse caminhar, cada vez mais, ser sátuo. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e eu vou, então, fazer o encerramento dessa nossa reunião. Vamos mergulhar dentro de nós e sentir essa energia do Atman, do amor universal, aonde que é plantada a semente da nossa evolução, que nós possamos caminhar sobre a ordem do nosso espírito. Vamos sentir essa vibração de amor e vamos irradiar essa luz para toda a humanidade, desejando que todos possam alcançar esse nível de conhecimento da espiritualidade. Senhor, aqui estamos na tua presença, desejosos desses conhecimentos. Dai-nos, Senhor, a vontade pura, suficiente para caminharmos nessa direção, que nós possamos sempre estar aproximando do Senhor. Dai-nos, Senhor, o entendimento. Om Namah Shri Parama Rishibhyo Yogi Vyaha Subhamastu Sarva
Jagatam. Que nós e todos os seres sejamos eternamente felizes, que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o Verbo Divino. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Namastê. Boa noite a todos. Obrigado, hein? Obrigado, turma. Namastê, gente. Namastê. Boa Até a noite. próxima reunião. Tchau, tchau. Obrigado.